Olá pessoal, vamos dar sequência aí agora ao Aprender Sempre, segundo bimestre, segunda série de ensino médio, a sequência de atividades 2. Bom, nas aulas 1 e 2, o tema é proporcionalidade em segmentos de reta. A gente vai manter aquela ideia que a gente já estava trabalhando na sequência, a gente vai ampliar agora trabalhando com segmentos. Lá na unidade anterior a gente trabalhou com figuras. Bom, primeira coisa a gente lembrar é o seguinte, chamamos de razão entre dois segmentos de reta a razão entre as medidas desses segmentos, desde que estejam na mesma unidade de medida. Então aqui é o seguinte, é importante a gente olhar a unidade de medida. Se está em metro, o outro tem que estar em metro, centímetro, centímetro. Se não tiver na mesma unidade, teremos que fazer transformações. E aí o caderninho já traz logo aí no exercício 1, trabalhando aí sobre uma parte aplicada aí com a parte de densidade demográfica, né? E ele vai falar um texto que basicamente ele vai falar que a densidade é a população dividida por área, porque a gente vai saber o tanto de habitantes aí por quilômetro quadrado aí, que é no caso a unidade de medida que a gente está usando aqui. Então ele pede para calcular São Paulo e depois Rio de Janeiro. Então basta eu pegar população, dividir pela área, deu aproximadamente aí 8.102 habitantes por quilômetros quadrados. No Rio de Janeiro a mesma coisa, população sobre área, deu aproximadamente 5.621 habitantes por quilômetros quadrados. Então aí a gente está trabalhando bastante a razão aqui nessa parte inicial. No exercício 2, ele vai falar, estima-se que em uma reta distância da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro é aproximadamente 430 quilômetros, enquanto até Brasília é 873. Aí ele vai falar que as medidas aí, os segmentos aí são proporcionais. Ele quer saber qual é a razão aí que a gente vai ter. Então eu vou pegar essa partezinha aqui em destaque, ó. Então São Paulo, Rio de Janeiro 430, São Paulo a Brasília 833 e eu vou achar a razão. Pegar a maior medida e dividir pela menor, igual a gente fazia anteriormente nas outras videoaulas da sequência 1, que vai dar aproximadamente 0,5. Então, aproximadamente meio a razão aí. No exercício 3, ele vai redefinir aí o que a gente fala sobre segmentos proporcionais aí. E aí ele vai falar, basicamente ele fala que as razões aí têm que ser iguais, que é parecido com o que a gente fazia com figuras geométricas, porque a gente calculava a razão entre os lados. E a razão entre os lados, nada mais os lados são do que segmentos, né? Então mantém essa mesma ideia. Aí ele dá a sequência A, B, C, D, E, F e G, H. Ele quer saber se eles são proporcionais. Então, como ele deu a sequência, ele quer saber aí o AB, que mede 3, sobre o CD, que mede 9. Ele quer saber se as razões entre esses dois é igual à mesma razão do DE, que mede 4, até o GF, que mede 12. A gente vai calcular a razão de cada um deles. Maior medida por menor, 2 a 2. Então, ó, o AB e o CD, o maior é o CD, então 9 sobre 3 deu razão 3. E o outro 12 sobre 4 deu razão 3. Como as razões são iguais, eles são proporcionais. E a gente vai para o exercício 4. No exercício 4 tem um texto bem extenso, eu vou pegar os pontos principais, que ele fala aí que a distância até a sede ela vai variar em localidades de 400 a 700 quilômetros e que eles estão pensando em expandir na mesma proporção. Então eles vão partir de 1.200, ele quer saber até onde vai. Ou seja, ele já fala que eles são proporcionais. Então, ó, eu vou pegar a razão da primeira, 700 dividido por 400, deu 1,75. Como eu vou manter a mesma proporção, a da segunda também eu vou manter. Então eu parto aí do 120 com a maior distância aí. Ele quer saber aí a razão em relação com a menor distância, ele quer saber qual é a maior distância. Então, de 1.200, desculpa, até, ele quer saber até onde é. Vou multiplicar em cruz e vou obter o resultado aí que vai dar 2.100. Ou seja, ele vai pegar a localidade, até então era de 400 a 700, agora ele vai pegar de 1.200 até 2.100.
Nas aulas 3 e 4, o tema é apenas semelhanças, ela é uma aulinha bem curta, então ele vai falar um pouco das figuras serem semelhantes, deem uma pausa e dão uma lida aí. O interessante é as perguntas que ele faz em seguida. Ele vai mostrar aí umas questões de semelhança entre dois triângulos, que vai trabalhar inicialmente a razão e depois ele vai falar que se uma reta paralela à base corta ou mantém a semelhança entre esse triângulo maior e esse menorzinho feito aqui, então esse triângulo maior e esse menor, ele vai falar que vai manter uma semelhança aí. E por fim ele pede aí no exercício, tem uma parte, uma maquete, que não tem como a gente fazer aqui na videoaula. Ele vai pedir aí como a gente pode dizer em relação à semelhança de círculos. A gente afirma o quê? Que quando são círculos, eles são sempre semelhantes. O que vai variar é a razão de semelhança dentre os diâmetros do círculo, que são aí de um lado até o outro do círculo. E ele pede a mesma coisa em relação aos quadrados. E a gente vai concluir exatamente que também são sempre semelhantes. O que vai variar é a razão de semelhança entre os lados, quando eu amplio eles ou reduzo. Basicamente, essa videoaula eu trabalhei esses exercícios. O que eu não trabalhei é porque eu vou trabalhar em uns testezinhos. E é isso, pessoal. Não percam aí a aula 5 e 6 que vai vir aí futuramente na sequência.